Hoje, queremos te convidar para uma jornada diferente. Uma jornada pela vida de um homem que inspirou o mundo. Um líder espiritual que caminhava com os pés na terra, mas com os olhos voltados para o céu. Um pastor que acolheu, ensinou, questionou, abraçou. Um papa que não ficou preso às paredes do Vaticano, mas que fez da fé uma ponte entre os corações. Estamos falando de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Você conhece sua história? Sabe de onde ele veio? Ou as escolhas que marcaram seu caminho? Será que você sabe que ele quase não foi papa? Ou que usava transporte público mesmo sendo cardeal? Hoje, vamos revelar 7 curiosidades sobre o Papa Francisco que talvez você nunca tenha escutado. E cada uma delas nos ajuda a entender por que sua passagem pela Terra e pela liderança da Igreja foi tão especial. Então, respire fundo, acomode-se e venha descobrir com a gente. Jesus Descoberto apresenta 7 curiosidades sobre o Papa Francisco. Muitos não sabem, mas o jovem Jorge Mário Bergoglio enfrentou a morte ainda muito cedo. Aos 21 anos, ele foi internado com uma infecção respiratória gravíssima. Os médicos descobriram que ele tinha uma infecção pulmonar e precisaram remover parte de seu pulmão direito. A cirurgia foi arriscada, a recuperação dolorosa, e naquele hospital, o jovem estudante jesuíta teve seu primeiro grande encontro com a cruz. Mais do que sobreviver, ele saiu transformado daquela experiência. Foi ali, segundo ele próprio contou anos depois, que aprendeu o verdadeiro sentido da misericórdia e da entrega total a Deus. Esse momento marcou tanto sua vida espiritual que ele passou a olhar para o sofrimento das pessoas com uma nova sensibilidade, com olhos de quem já havia estado no vale da dor. Essa experiência de quase morte foi, para ele, um renascimento, e talvez tenha sido o primeiro passo silencioso para o tipo de papa que ele viria a ser: humano, empático, próximo da dor do outro. Antes de vestir o branco do Vaticano, Jorge era conhecido em Buenos Aires por um hábito incomum para um cardeal. Ele andava de metrô e ônibus. Enquanto outros usavam carros luxuosos com motorista, ele preferia se misturar ao povo. Os moradores da cidade sabiam que, se olhassem com atenção nos vagões, poderiam encontrar o então cardeal Bergoglio sentado em silêncio, com um terço nas mãos. Essa simplicidade era verdadeira, não era um gesto ensaiado. Ele morava em um pequeno apartamento, cozinhava sua própria comida e dispensava formalidades. Mesmo como arcebispo, recusava-se a viver no palácio episcopal. Optou por morar em um quartinho anexo à catedral, onde podia servir os pobres com mais liberdade e conversar com os fiéis como iguais. Quando foi eleito papa, um dos momentos que surpreenderam o mundo foi seu pedido para que os cardeais rezassem por ele antes que ele os abençoasse. A humildade que praticava no metrô de Buenos Aires estava agora no centro do Vaticano. Quando Jorge Mário Bergoglio apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, o mundo inteiro se espantou com o anúncio: Habemus Papam, Franciscum. Era a primeira vez que um latino-americano se tornava papa, um argentino, um filho da América do Sul. Foi também a primeira vez que um papa assumiu o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, símbolo de pobreza, paz e simplicidade. Esse gesto carregava muito mais do que um nome. Era um manifesto, uma direção clara. E por trás dessa escolha havia uma mensagem: a Igreja precisava de reformas, de voltar ao essencial, de ir ao encontro dos pobres, dos esquecidos, dos feridos. Ser latino-americano fez dele alguém que entendia a desigualdade, a miséria e as lutas do povo comum. Ele não vinha dos grandes centros do poder europeu. Ele vinha da periferia. E ele usou essa origem como força. Imagine receber um telefonema do Papa. Simples assim. Sem aviso. Sem polpa. Durante seu pontificado, Francisco ficou conhecido por um hábito inesperado. Ele telefonava para fiéis comuns. Recebia cartas todos os dias, e algumas ele mesmo abria. Quando se sentia tocado por uma história de perda, dor, fé ou dúvida, ele ligava. Alô, aqui é o Papa Francisco, e do outro lado da linha, geralmente, o silêncio era seguido de choro ou espanto. Essas ligações foram registradas por centenas de pessoas ao redor do mundo. Uma mulher que perdeu o marido, um pai que pediu oração pelo filho doente, um jovem que pensava em abandonar a fé. Para ele, ser papa era mais do que falar para multidões. Era ouvir um de cada vez.
Francisco não era de seguir todos os protocolos, e isso incomodou muitos. Ele dispensava tapetes vermelhos, fazia visita surpresa a presídios, lavava os pés de refugiados, beijava pessoas doentes com ternura. Certa vez, ao visitar um hospital, abraçou um homem com o rosto completamente deformado. A imagem correu o mundo, mas o gesto foi natural. Ele era assim. Em outra ocasião, convidou um grupo de sem-teto para almoçar no Vaticano, sentando-se com eles, comendo a mesma comida simples. Durante as cerimônias, sempre optava por trajes mais simples. Trocou o trono de ouro por uma cadeira comum. Pediu que seu documento estivesse em linguagem clara, sem jargões. Francisco não queria ser rei, queria ser servo. Francisco também foi um reformador. Logo nos primeiros meses de pontificado, começou a mexer em estruturas profundas da Cúria Romana. Criou comissões para investigar escândalos, denunciou abusos, promoveu auditorias, apertou o controle sobre o Banco do Vaticano. Mas não foram apenas reformas administrativas. Ele também enfrentou com coragem temas difíceis: igreja e pobreza, meio ambiente, imigração, abuso clerical, acolhimento de pessoas, o que tinha mais. Seu documento Laudato Si sobre o cuidado com a casa comum é considerado um marco na relação entre fé e ecologia. Muitos o criticaram, mas ele não se calou. Disse certa vez: prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído às ruas, do que uma igreja doente por ficar presa em comodismos. Enquanto ainda estava vivo, Francisco já havia deixado instruções para sua morte. Pediu que seu funeral fosse simples, que não houvesse homenagens exageradas, que fosse enterrado com um crucifixo de madeira e o coração limpo. Queria ser lembrado não pelos títulos, mas pela sua caminhada, pela fé que viveu, pelo Cristo que anunciou. Ele sabia que a verdadeira grandeza está na humildade e que o maior legado de um papa é o exemplo. Sua vida foi um evangelho vivido em gestos. Sua morte, um testemunho de desapego e esperança. Agora que você conhece um pouco mais sobre este homem extraordinário, que tal guardar essas curiosidades não apenas na memória, mas no coração? Papa Francisco nos deixou um rastro de luz. Um convite constante à misericórdia, à simplicidade e à fé com os pés no chão. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal Jesus Descoberto e compartilhe com quem precisa conhecer o verdadeiro sentido de ser igreja. Que o legado de Francisco continue vivo em cada um de nós e que a paz que ele semeou floresça por muitas gerações.